Olá, hoje nós vamos para o capítulo 22 do segundo livro de Reis e a gente vai conhecer hoje o rei Josias, rei de Judá, do Reino do Sul. Rei Josias, e neste capítulo, que é um capítulo muito curto, a gente vai ter também um episódio da descoberta do livro da lei. Esse livro da lei vai fazer com que o rei Josias empreenda uma reforma religiosa muito grande. Olha, gente, só lembrando, a gente tem vindo aí com uma sequência de dois reis muito ruins, o rei Manassés e o rei Amon. Manassés e Amon são dois reis que fizeram com que Judá se entregasse à idolatria, construísse altares para deuses estranhos, fizesse de novo aqueles postes dedicados a Baal. Então, a gente tem visto aí nesses últimos dois reis, Manassés e Amon, um afastamento da verdadeira fé e da verdadeira religião. O que vai acontecer? Josias é um rei bom, muito bom, semelhante a Ezequias, que é um rei que foi muito bom também. E ele, por ser um homem tão bom, um rei tão bom, ele vai tentar trazer de volta essa fé, trazer de volta esse fervor para a verdadeira fé e para o verdadeiro Deus. É muito interessante. É um livro muito curtinho, muito pequenininho, mas que acontece um episódio relevante de achar o livro da lei, que na verdade é um pedaço do livro do Deuteronômio, e empreender uma reforma religiosa. Vamos lá? Então, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler. Vamos ler junto? Porque, e como eu disse para você, é um livro muito curtinho, um capítulo muito curtinho. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. Seu reinado em Jerusalém durou 31 anos. Sua mãe chamava-se Idida, filha de Adai, natural de Bozecate. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, seguindo fielmente o exemplo de Davi, seu antepassado, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano do reinado de Josias, o rei enviou ao templo do Senhor o escriba Safã, filho de Aslias, filho de Mesolã, dizendo-lhe: vai ter com o sumo sacerdote Elcias e dize-lhe para aprontar dinheiro que tem sido levado ao templo do Senhor e entregue pelo povo nas mãos dos porteiros do templo. Seja dado esse dinheiro aos encarregados dos trabalhos do templo, para o pagamento daqueles que trabalham na reparação do templo, carpinteiros, construtores, pedreiros, e também para a compra de madeira e de pedras de cantaria necessárias às reparações do edifício. Todavia, não se lhes exigirão contas do dinheiro que lhes é confiado, porque são pessoas íntegras. O sumo sacerdote Elcias disse ao escriba Safã: encontrei no templo do Senhor o livro da lei. Elcias deu esse livro a Safã, o qual, depois de tê-lo lido, voltou ao rei e prestou-lhe contas da missão que lhe fora confiada. Teus servos juntaram o dinheiro que se encontrava no templo e o entregaram aos encarregados do templo do Senhor. O escriba Safã disse ainda ao rei: o sacerdote Elcias entregou-me um livro. Leu na presença do rei. Quando o rei ouviu a leitura do livro da lei, rasgou suas vestes e ordenou ao sacerdote Elcias, a Aicã, filho de Safã, a Acobor, filho de Mica, ao escriba Safã e ao seu oficial Azarias o seguinte: ide e consultai o Senhor de minha parte, da parte do povo e de toda a Judá, acerca do conteúdo deste livro que acaba de ser descoberto. A cólera do Senhor deve ser grande contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, nem puseram em prática tudo o que está aí prescrito. O sacerdote Elcias, Aicã, Acobor, Safã e Azarias foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Selum, filho de Tíqua, filho de Aarás, guardião do vestuário. Ela
habitava em Jerusalém, no segundo quarteirão. Quando eles lhe falaram, ela respondeu: Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Dizei àqueles que vos mandou ter comigo, assim fala o Senhor: Vou mandar a calamidade sobre esse lugar e sobre seus habitantes, conforme todas as ameaças do livro que o rei de Judá leu, porque eles me abandonaram e queimaram incenso a deuses estrangeiros, irritando-me com sua conduta. Minha indignação inflamou-se contra essa terra e não se extinguirá mais. Quanto ao rei de Judá, que vos mandou consultar o Senhor, lhe falarei. Isso diz o Senhor, porque ouviste as palavras do livro e o teu coração se abrandou e te humilhaste diante do Senhor ao ouvir minha sentença contra esse lugar e contra os seus habitantes, condenando-os a ser objeto de espanto e de maldição, porque rasgaste as tuas vestes e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Por isso vou reunir-te a teus pais e serás sepultado em paz no teu sepulcro, para que teus olhos não vejam as calamidades que eu vou mandar sobre essa terra. Eles referiram ao rei o que a profetisa respondera. Muito bem. O que nós temos aqui? Nós temos aí, como eu disse, uma sequência de 2 reis que fizeram mal aos olhos do Senhor, Manassés e Amon. Eles, embora sejam da dinastia davídica, lembra que no reino do sul, o reino de Judá, sempre foram fiéis à dinastia davídica, nunca se rompeu a dinastia davídica. Esses 2 reis fizeram barbaridades, idolatria, promoveram lugares de altares para deuses estrangeiros, inclusive colocaram dentro do templo do Senhor ídolos e aserás. Aserás são aqueles postes. Ora, então, o que nós temos aí? O resultado. O templo estava desleixado, o templo estava violado, o templo estava profanado, o templo estava acontecendo lá dentro sacrifícios a deuses estranhos. Estava uma bagunça danada. Muito bem. O que o rei Josias faz? O rei Josias fala, gente, vamos fazer a manutenção do templo. Já existia, lá desde o tempo, de quem? Desde o tempo de Joatão, acho que há mais tempo. Não, desde o tempo de Azar. Desde o tempo de Azar, do rei Azar, já existia um esquema de manutenção do templo, onde o dinheiro, onde as pessoas levavam para o templo, uma parte era reservada para a manutenção do templo. Josias, então, empreende e falou, olha, nós precisamos ver esse negócio de novo de manutenção do templo. Então, vamos fazer o seguinte, de novo, vamos chamar os pedreiros, os mestres, os arquitetos, para que eles assumam isso de manter o templo bem conservado e volte a pegar esse dinheiro que era reservado para a preservação do templo e voltar. Tudo bem. Quando eles começam a trabalhar na conservação do templo, eis que eles encontram um livro, chamado Livro da Lei. Na verdade, esse Livro da Lei, ele é um trecho do livro de Deuteronômio que mostra todas as prescrições que devem ser feitas e aquilo que deve ser evitado. E é justamente nesse Livro da Lei, nesse pedaço do livro de Deuteronômio, que vem dizendo as proibições sobre ídolos, sobre profanações, sobre o fato de adorar deuses estranhos, tudo isso. Quando eles levam esse livro para o rei fica louco, porque o livro, além de proibir, ele também mostrava as condenações caso o povo se afastasse desta lei. O rei Josias rasga suas vestes em sinal de luto, e vai falar com o sacerdote, com o sumo sacerdote, com o escriba, e falou, olha, vai consultar um profeta. Aqui que tem uma coisa interessante, Nessa época a gente tinha profetas famosos, Jeremias, Sofonias, nessa época aí, Jeremias e Sofonias. O sacerdote não vai consultar nem ao grande profeta Jeremias, nem a Sofonias. Sabe onde que ele vai? Atrás de uma mulher. Hulda. Hulda era mulher de um funcionário do templo que cuidava das vestes litúrgicas. Ela morava num bairro chamado Bairro Novo. Na Bíblia às vezes fala segundo quarteirão,
mas era um bairro novo, feito a nordeste do templo. Bem a nordeste do templo era chamado Quarteirão Novo, ou Bairro Novo, né? Ou então, algumas Bíblias dizem segundo quarteirão, o segundo quarteirão. Na verdade, o segundo quarteirão era um bairro, um quarteirão novo. Ela morava ali pertinho do templo, porque o marido dela cuidava das vestes litúrgicas. Era uma profetisa. E olha que interessante, uma mulher. Gente, depois eu vou falar aqui. A Bíblia sempre traz mulheres poderosas como profetisas. Depois eu vou elencar, desde Miriam, lá no Êxodo, mulheres profetisas. E ele vai consultar. E é justamente essa profetisa Hulda que fala, ó, vocês se afastaram de Deus, se afastaram da fé, se afastaram, por isso vai ser lançado sobre vocês calamidades, calamidades. E quanto ao rei, eles perguntam, o rei ele rasgou as suas vestes, o rei, ele se condoeu, o rei ficou muito, o rei é bom, então, por causa disso, ele será enterrado com seus pais. Porque, diferente dos dois reis anteriores, Amon e Manassés não foram enterrados lá na cidade de Davi. Amon e Manassés não foram enterrados. Ezequias provavelmente também não tem sido enterrado, mas eu acho que ele foi sim. Acho, não é que acho, é que a Bíblia não chega a contar onde Ezequias foi enterrado, mas foi enterrado na cidade de Davi. Mas Amon e Manassés não. E aí a profetisa diz como uma maneira de Deus agradar o rei Josias é dizendo ele será enterrado na cidade de Davi. É interessante que, diante deste fato, da ameaça que a profetisa fala, vai ser mandado calamidade, vai ser feito coisa. Por quê? Porque vocês não escutaram a lei, porque vocês não seguiram a lei, porque vocês não foram fiéis. Diante de tudo isso, preste atenção. O que acontece? O rei Josias vai empreender uma grande reforma religiosa. Quando isso? No próximo capítulo. Vem cá, gente, rapidinho para a gente ver aqui, ó. Versículo 2. 2. Fez o Josias, né? Fez o que é bom aos olhos do Senhor, seguindo fielmente o exemplo de Davi, seu antepassado, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Olha que interessante. Isso aqui é o mesmo elogio que a Bíblia faz a respeito de alguns reis de Judá. Ora, alguns reis que se desviaram do caminho do Senhor, a Bíblia não faz esse elogio. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, seguiu o seu pai Davi, não desviou nem para a esquerda nem para a direita. Isso a Bíblia só fala de Azar, Josafá, Joás, Amazias, Azarias, Joatão e Ezequias. Os outros reis, não fala disso não. Isso é um grande elogio. Um grande elogio. E também fala de Josias. Versículo 8. 8. O sumo sacerdote Eucias disse ao escriba Safã, encontrei no templo do Senhor o livro da lei. Eucias deu esse livro a Safã. Que livro da lei? Esse eu já expliquei para você. Trata-se aqui de uma seção, de um pedaço do livro do Deuteronômio, e é uma parte legislativa do Deuteronômio que vai inspirar o rei Josias na sua grande reforma religiosa. Isso vai ser fundamental. Versículo 14. O sacerdote Eucias, Aicã, Acobor, Safã, Azarias foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Selum, filho de Tíqua, filho de Aras, guardião do vestuário. Hulda é uma mulher casada com Selum. O Selum cuida das vestes litúrgicas. Um sacristão, né, do templo, não é verdade, né? Olha que interessante, volto a dizer para vocês, eles não procuraram nem Jeremias, que era um grande profeta, nem Sofonias, que era também um grande profeta, que eram profetas contemporâneos daquela época, mas procuraram quem? Uma mulher que morava ali na proximidade do templo, né, no bairro Novo, no segundo quarteirão, né? E foram atrás dessa mulher. Olha que interessante. A Bíblia não é machista, não, meu filho. As pessoas que interpretam a Bíblia são machistas. As pessoas que interpretam a Bíblia, às vezes, são
preconceituosas em relação à mulher, mas a Bíblia não. Olha aqui, ó. Outras profetisas são mencionadas na Bíblia. Vamos lá, ó. Miriam, em Êxodo capítulo 15. Débora, lembra quando nós estudamos Juízes? Juízes capítulo 4, falava de Débora, a grande juíza. A gente vai ver no livro do profeta Neemias, Noadiá e, quem não conhece, a grande profetisa Ana, aquela que encontra com Nossa Senhora e São José no Evangelho de Lucas, capítulo 2, né? Então a Bíblia tem muito carinho e vê a presença da mulher, principalmente como aquela que fala em nome de Deus, como algo muito, muito importante. Gente, no próximo capítulo a gente vai acompanhar a reforma religiosa de Josias, que, tocado e com a mão na consciência, disse: olha o que nós fizemos, nos afastamos de Deus, nos afastamos de Deus. Deixa eu te mostrar agora só a linha do tempo dos reis, para a gente mais ou menos se organizar. Olha aqui, olha lá. Então, só para a gente lembrar aqui, vamos aqui ó, no reino de Judá, que é o sul, né? Lembra, nós tivemos o rei Ezequias, um rei bonzinho, muito bom, fez tanta coisa boa, né? Tanta coisa boa, recebeu até esse elogio. Aí vem o seu filho Manassés, que foi uma lástima, que reinou de 727 a 698. Lástima. Aí depois, Manassés reinou de 698 a 643, Manassés 698 a 643. Aí, para piorar, vem o Amon, filho do Manassés, que foi mais uma porcaria de rei. Uma porcaria. Reinou também 643 a 640, 2 anos só. Aí o que acontece? Quando o Amon, depois de Amon, a gente tem um rei bom, chamado Josias, que vai reinar de 640 a 609. Um rei bom. Por que um rei bom? Um rei que se preocupa em ser fiel, um rei que se preocupa em cumprir a lei, um rei que vai empreender uma reforma religiosa. Et crucem domini fugit partes adversae, vite teleo detribiuda, ratix Davide. Aleluia.